Segundo casamento. Em geral, o segundo casamento é formado pelo homem sem filhos porque os deixou com a ex-mulher e pela mulher que traz consigo os filhos do primeiro casamento. Era mais comum antigamente o casamento do viúvo com filhos que procuravam a mulher sem filhos para se casar. Mas já há pais separados que têm filhos em guarda compartilhada, que casam com mulher que é mãe com a guarda dos filhos. O DNA é ainda algo importante quando esse novo casal se separa e cada filho segue ou se deixa seguir pela sua herança genética. O que tem para ser resolvido é com quem ficam os novos filhos do novo casal. Geralmente, as crianças acabam sendo ouvidas pela lei para declarar com quem prefere ficar. É comum que o homem procure uma mulher muito mais nova, enquanto a mulher tende a relacionar-se com um homem mais velho. É interessante notar que, de modo geral, o homem aceita ser substituído pelo padrasto, mas a mãe geralmente se recusa a abrir mão da maternidade. Ela odeia e proíbe quando pode que os filhos chamem a nova mulher do pai de madrasta, palavra que deveria ser usada para nomear a nova mulher de um pai viúvo. Justifica-se com o argumento: enquanto eu for viva, sou a mãe de vocês e disso não abro mão. A nova mulher do pai, quando entra na jogada, mesmo que em paz, costuma enfrentar uma situação difícil de resistência dos enteados e, não raro, hostilidade da ex-esposa. Felizmente, as crianças dessa geração têm aceitado melhor as madrastas, já que tem sido uma situação recorrente. Quando a mãe sente que não consegue mais educar nem controlar os filhos sozinhas, um novo companheiro pode contribuir para melhorar ou piorar a situação. É pior quando o novo companheiro aceita ser desrespeitado ou desqualificado pelas crianças. A mãe pode ser responsável por essa situação ao cortar qualquer iniciativa dele e desautorizá-lo diante dos filhos. Tal comportamento materno leva as crianças a dizer: não enche, você não é meu pai. Elas devem ser educadas para, no mínimo, respeitar os mais velhos. A maioria dos homens não aceita ser desrespeitada por crianças, mas tudo muda quando se trata dos filhinhos da nova companheira. A situação se torna melhor na presença de um novo homem quando a mãe não aceita que os filhos abusem do novo companheiro e reconhece nele uma autoridade saudável e capacidade de liderança. O segundo casamento tem mais chance de dar certo, já que o casal aprende com os erros e sofrimentos anteriores. O casal aprende que amor e atração sexual não são suficientes para manter a união. É preciso ter mais saúde social e uma visão 360 graus da vida e estar com mais disposição para resolver os conflitos e superar dificuldades, tolerar e aceitar as diferenças aprendendo com elas, pedir ajuda no que for necessário e ajudar o outro no que for possível, buscar novas soluções para velhos problemas, enterrar velhos preconceitos, atualizar a vida, incorporando as novidades úteis para o cidadão ético, pois estar mais desenvolvido é uma questão de natureza, idade e o esforço próprio. Ser mais forte, inteligente e rico não é superioridade, mas ter maior desenvolvimento. Ter cor de pele, estatura, beleza física é ser diferente, mas não é inferior nem superior. Ser adulto não é ser superior à criança, é ter maior desenvolvimento. Ninguém é superior ou inferior a ninguém, é uma questão de desenvolvimento. Ter poder, saúde, dinheiro, status, ser celebridade são desenvolvimentos passageiros e o que realmente vale são as pessoas que somos ou com quem nos relacionamos verdadeiramente. E se tudo isso for usado para o bem comum, temos chance de fazer este planeta uma grande família. Para que tudo isso aconteça, é preciso reconhecer que a força do casal ou do time é muito maior que a simples soma das forças de cada um. Na realidade, quando o novo casal age assim, transmite esse modelo relacional aos filhos, educando pelo como somos. Provavelmente as crianças utilizarão essas disposições relacionais no cotidiano, obtendo excelente qualidade de vida.
Contudo, se o casal nada aprendeu com o primeiro casamento, pode repetir os erros e assim viver de relacionamento em relacionamento, percorrendo uma jornada que dificilmente deixará os filhos felizes. Ele transmite pelo como somos intolerância, egoísmo, dificuldade de superar conflitos e problemas, cometendo os mesmos erros e julgando que o errado é o outro. Mãe sozinha educando os filhos. Se possível, a figura masculina e a feminina devem estar presentes e atuantes na formação do caráter da criança. Mas nem por isso a falta de uma delas prejudica o futuro dos filhos. Há mais de 300 mil anos, antes de o ser humano sair das cavernas e montar a sociedade primitiva, a mãe já educava o filho. O homem se conhece como pai há apenas 12 mil anos. Com a mulher descobrindo a agricultura, ele se fixou mais à terra, aumentando a convivência entre pais e filhos. O poder e a sabedoria da figura feminina talvez tenham sido pulverizados ao longo do tempo pela dominação masculina, mas a força matriarcal fica evidente na sociedade em períodos críticos, como guerras e doenças. Na ausência do homem, a mulher assume o comando da casa e dos filhos e a família não se esfacela. É crescente em nossa sociedade o número de mães que têm marido omisso ou ausente em casa. Elas podem assumir o comando por vários motivos. Pais somente recreativos, desvalidos, dependentes químicos, doentes, falecidos. Até mesmo o pai que, após a separação, some da vida da antiga família, transformando-se em ex-pai. A situação dessas pães pode se complicar quando há interferência da nova mulher do ex-marido na educação dos seus filhos. Se as pães não aceitam tais interferências, geralmente abusivas, correm o risco de não receber do ex-marido a pensão alimentícia dos filhos. Em algumas famílias, a presença do pai é altamente nociva. Ele abusa do álcool e é violento, sai com outras mulheres, não tem constância. No entanto, a mulher ainda lhe delega poder e autoridade. Não se acha no direito de mandá-lo embora. Sente-se insegura, apesar de capacitada a arcar sozinha com as responsabilidades familiares. Mau pai presente é mais prejudicial que pai ausente. Às vezes, a mulher, apesar de estar com um pé no presente, tem o outro preso no passado machista, mesmo que o marido mais atrapalhe que ajude. Sentindo-se insegura para criar filhos sozinhas, acaba se submetendo a situações tão ruins que são ruins para ela e também para os filhos. É comum que os filhos não respeitem pais omissos, e a mulher se abafa sob o manto da submissão à figura masculina, tornando-se enfraquecida e desrespeitada pelas crianças. Na realidade, esse desrespeito é consequência natural de sua submissão. Há outras mães que têm coragem de sair de casa com os filhos ou expulsar dela esse pai prejudicial, mas ainda assim se subestimam. Consideram-se inferiorizadas e nem sempre assumem a autoridade educativa que poderiam ter. Às vezes, deixam-se carcomer pela culpa e responsabilidade de ter tirado o pai da criança. Se a presença paterna fosse absolutamente indispensável, todas as famílias sem pai formariam delinquentes, e isso não é verdadeiro. Quando o pai é ausente ou pouco atuante, a mãe tem de manifestar sua força para o bem-estar da família, independentemente das críticas que possa receber. Em situações de crise, a pessoa mais forte e capacitada a superá-las é que deve assumir o comando. De modo geral, a sociedade não é mais tão preconceituosa em relação a essas mulheres. Esse preconceito pode aparecer em alguns meios específicos, como colônias mais fechadas e tradicionais. Os filhos respeitam a mãe que se respeita. Jamais acatarão ordens de quem não se impõe. Além disso, que exemplo de relacionamento esta mãe está dando aos filhos ao se submeter a determinadas situações? Há mulheres que cometem outro erro. Obrigam-se a ser pai e mãe para compensar a carência paterna,
Missão impossível, e mesmo que fosse possível, seria inadequada. Certa mãe separada vivia com 3 garotos pequenos. Os filhos não a respeitavam. Quando o pai ia visitá-los a cada 2 ou 3 meses, era só dar um gritão e as crianças lhe obedeciam na hora. O pai gritava não para educar, mas por absoluta falta de paciência. A mãe, por sua vez, já achava que as crianças não lhe obedeciam porque não sabia dar o gritão. Quando começou a recuperar a autoestima e a estipular o que podia ou não fazer com base em seus próprios valores e não na ausência paterna, obteve melhores resultados. A incoerência, a insegurança e a inconstância são venenos mortais para a boa educação. Dão margem a que as crianças não assumam as responsabilidades e queiram impor suas vontades independentemente de consequências ou danos produzidos a terceiros. A parte do comportamento animal supera o comportamento humano. A delinquência surge quando não há autoridade. Como tradicionalmente a autoridade é representada pelo Deus homem, ainda não se dá o devido reconhecimento à autoridade materna. A mulher conquistou o mundo, ganhou trabalho, dinheiro, status, voz ativa, direito a voto e a viajar sozinha. Ela se globalizou. Mas, se não se impuser como pessoa e não serviçal em casa, não será uma mulher integral. Quando essas mulheres tratam de assumir suas verdadeiras forças, cobrando, exigindo responsabilidade e fazendo os filhos assumir as consequências dos seus atos, a família começa a se organizar. As mulheres são mais capazes do que supõem e, portanto, precisam recuperar sua dignidade.